Shalom, queridos. Hoje é o Salmos 44. Vamos ver o comentário, vamos fazer a leitura e ter nosso questionário respondido de uma maneira maravilhosa. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos colocando a Tua palavra em nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Salmos 44 trata de um salmo de lamento comunitário. Então, falando pela nação, o salmista relatou o relato de Deus dando a terra prometida ao seu povo nos dias de Josué, que os antepassados haviam contado. Ele enfatizou que Deus havia dado Canaã a eles, derrotando seus inimigos. Os israelitas não venceram por sua própria força. Depois do Êxodo, o período da história de Israel mais mencionado nos Salmos é a conquista da terra. Portanto, o escritor falou pela nação de Israel neste salmo. Ele lamentou um desastre nacional, a saber, a derrota pelos inimigos, e clamou ao Senhor para libertá-lo. Evidentemente, ele não conseguiu identificar o pecado da nação como causa dessa derrota. Em vez disso, ele o atribuiu a ser por amor de ti. Salmos 44, versículo 22. Israel aparentemente estava sofrendo porque ela permaneceu leal a Deus em um mundo hostil. Em um mundo hostil a ele. A base do pedido do salmista era a fidelidade de Deus aos patriarcas e a atual confiança do povo nele. Significado de masquil no título, veja minha nota sobre Salmos 32. No Salmos 32, vocês lembram que já tivemos essa explicação, foi mandado ter essa explicação deste nome masquil. Talvez o apelo mais ousado do saltério à fidelidade de Deus seja encontrado no Salmo 44, um salmo de lamento comunitário oferecido a Deus durante uma catástrofe nacional não identificada. Outros salmos de lamento comunitários são os salmos 60, 74, 77, 79, 83, 85, 90, 94, 123, 126 e 137. Talvez este salmo tenha sido usado em um dia de oração nacional, com o líder de adoração falando os versos. O salmista lembrou a fidelidade passada de Deus aos antepassados de Israel e afirmou a atual confiança da nação no Senhor. Israel precisava da ajuda de Deus novamente em seus atuais conflitos com nações inimigas. Com base nos paralelos entre este salmo e Salmo 60, é sugerido que os inimigos em vista pode ter sido os edomitas e os arameus. Salmos 44, versículo 3, Salmo 60, versículo 5, Salmo 44, versículo 5, Salmo 60, versículo 12, Salmo 44, versículo 9, Salmos 44, versículo 23 e Salmo 60, versículo 1, 60, versículo 10. São salmos que mostram a base desses paralelos do Salmo 60. Nós estamos no Salmo 44. Estou citando salmos que podem estar ajudando no conhecimento do que o Salmo 44 está nos mostrando. O escritor liderou a nação olhando para Jeová como seu rei e comandante militar. Josué 5, 13 a 15.
Ele não apenas afirmou sua confiança em Deus, mas também renunciou à dependência de armamentos militares. Ele pretendia que sua declaração de que a nação se gloriasse no Senhor e lhe agradecesse para sempre. Salmos 44, 8. Para mover Deus a salvar seu povo novamente. Se gloriar em Deus para que Deus ficasse alegre e tivesse sempre à disposição de salvar o seu povo. Não era ficar confiando porque usaram armas, mas quem vendeu a vitória mesmo foi o Senhor. É, eu gosto de falar sobre isso quando alguém vai ao médico, que o médico cuida direitinho, e depois, em vez de dizer que Deus usou o médico, dá glória para Deus, a gente, mas aquele médico também podia ser legal, né? Só podia, só podia ser desse jeito. Um, um, uma vitória total no cuidado da minha saúde, porque foi um médico renomado, foi um médico famoso, um médico que ensina outros médicos. Não se esqueça que foi Deus que me entregou esse médico para usá-lo como instrumento para curar dessa enfermidade. Sempre a glória para Deus. A mesma coisa aqui. O povo de Israel não podia se gloriar por causa das armas que usaram, mas se gloriar que Deus lhe deu a vitória. Somente quando os israelitas deixaram de lado sua confiança no armamento e na bravura, eles puderam se tornar instrumentos nas mãos de Deus. Enquanto estava se gloriando nas armas, não tinha vantagem com o Senhor. Deus permitiu que seu povo sofresse uma derrota recentemente por algum motivo. A nação recuou e o inimigo tomou despojos. Esses versículos descrevem a derrota figurativa. Deus não protegeu suas ovelhas, mas permitiu que seu inimigo as devastasse. Ele os vendera ao inimigo, mas não lucrara pessoalmente com a barganha. A derrota de Israel fez dela um objeto de ridículo entre as nações vizinhas. Eles riram do povo de Deus, porque Deus não os havia defendido. O coração do salmista se partiu porque Israel sofreu tal humilhação. Ele sofreu porque a reputação de Deus também sofreu. Embora o Senhor tenha abandonado o seu povo, temporariamente, o salmista afirmou que a nação continua a confiar e obedecer a ele. Mas eles continuaram a se lembrar dele e não abandonaram a fidelidade à aliança mosaica. Eles fizeram isso em face de sua derrota desastrosa. Certamente sua derrota e humilhação não foram consequência da apostasia. Eles sofreram inocentemente por alguma razão desconhecida. Parecia que Deus permitiu que o inimigo de Israel matasse algumas de suas ovelhas para propósitos conhecidos apenas por ele. O apóstolo Paulo citou Salmos 44, versículo 22, em Romanos 8, 36, como prova de que, embora o povo de Deus sofra, Deus não os abandona. Mas o salmista clamou a Deus para agir por seu povo, ou seja, ele imaginou Deus dormindo, precisando de ser despertado. Marcos 4, 38. Jeová não podia ficar com raiva, porque seu povo não havia pecado ao se voltar para outro Deus. Israel tinha chegado ao fim. Deixa eu repetir aqui. Jeová não podia ficar com raiva, porque seu povo não havia pecado ao se voltar para outro Deus. Salmos 44, 18, 44, 20. Israel tinha chegado ao fim de sua corda e estava quase morto. Visto que Jeová havia prometido proteger seu povo, o escritor conclui com um apelo ao seu amor leal. Às vezes, os crentes sofrem sem aparente culpa própria. Portanto, em tais situações, devemos manter nossa confiança e obediência. E devemos clamar a Deus para nos libertar
como ele prometeu fazer. Mesmo que ele permita que pereçamos nesta vida, ainda devemos permanecer fiéis. Jó 13:15. Nós já estudamos sobre isso. Jó 13:15 diz: ainda que ele me mate, eu continuarei confiando nele. Então, mesmo que a gente não saiba qual a razão do sofrimento, devemos continuar confiando em Deus. Mais um aprendizado, que o nome do Senhor seja glorificado. Não se esqueçam de colocar no comentário no YouTube, no vídeo, o nome do capítulo que você está estudando e o nome do seu discipulador. Isso é importante para que eu possa estar tendo um ministério organizado na área do discipulado. Não se esqueça que eu tenho 75 anos. Não sei se quando você está ouvindo esse vídeo eu esteja com 75 ou muito mais, mas eu só sei de uma coisa: eu estou na força do Senhor, no milagre do Senhor, acreditando em Isaías 40, versículo 29. Ele renova as forças do cansado e dá energia àquele que não tem mais nenhum vigor. Então, como discipuladora geral do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, eu acredito que vocês falarem dos representantes de Deus que estão fazendo discipulado com vocês, que são os nossos discipuladores. Você sabe que a honra é para dar quem a Bíblia diz: honra a quem honra. Então, obedecer a Deus, ter a palavra no coração escondido, inclui você honrar o seu discipulador, colocando o nome dele lá no comentário, dizendo que ele é o seu discipulador. Isso vai me dar o sinal, vai ser o feedback para que eu possa ver que realmente esse discipulador é um discipulador de excelência. Você diz isso quando você cita o nome do seu discipulador. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores, discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.